Olá, boa tarde, queridas. Sejam muito bem-vindas à minha terceira live do ano de 2022. Estou muito feliz com a presença de cada uma de vocês, tanto aqui de repente ao vivo, quanto depois, na hora que acessarem essa gravação. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que muitas pessoas, infelizmente, não têm esse conhecimento e acabam sabotando o seu emagrecimento. Nós vamos falar sobre os principais fatores do emagrecimento. Então, o que acontece, o que pode estar contribuindo ou o que pode estar prejudicando a pessoa no emagrecimento diante dessa falta de conhecimento dela. Deixa eu me achar aqui. Hoje eu vou tentar fazer a live toda sem óculos, tá? Qualquer coisa, vamos lá. Então, gente, para quem é a primeira vez que está chegando aqui, eu quero dizer para vocês que todas as terças-feiras desse ano eu estarei fazendo essa live às 13 horas da tarde. E por que de repente eu resolvi fazer isso? Minha vontade era de fazer todos os dias, né? Mas a gente está sempre nessa correria com muitas coisas para fazer, alunas para atender, para dar atenção, enfim, por enquanto não é possível. Mas eu resolvi começar com pelo menos um dia por semana, porque eu tinha um certo probleminha com essa questão de gravar vídeos. Um pouco de e o que vão pensar? Como é que as pessoas vão me julgar? Será que vão gostar? Será que eu estou falando coisas que realmente estão fazendo sentido? Aquelas inseguranças bobas que às vezes a gente tem, né? Com tanto conhecimento que eu tenho, fica com aquelas inseguranças e isso acredito que faça parte da realidade da vida de muitas pessoas, inclusive dos famosos, né? Um pouco disso. Mas a gente também não pode se deixar levar, se congelar por conta dessas questões. E o fato de eu estar fazendo essa live todas as terças-feiras justamente é para isso, é para romper com essa procrastinação. Se eu não tivesse feito isso, possivelmente eu não estaria aqui hoje. Ontem eu estava me sentindo muito cansada. E aí eu já comecei com aqueles pensamentos, né? Ai, Anali, mas o que tu foi inventar, né? Olha só, agora você tá desse jeito, não sabe nem o que você vai falar amanhã, não tinha nem feito nada, gente, de arte, né? Divulguei ontem à noitinha o tema que eu estaria falando hoje. Então, assim, essa coisa da procrastinação. Então, eu estou fazendo um trabalho comigo para que realmente as coisas tenham um resultado ainda melhor. E essa questão de a gente tomar decisões e colocar em prática e se comprometer. E vejam só, não estou comprometida comigo principalmente, mas com vocês. Né, com vocês que estão aí querendo emagrecer, querendo ter uma vida de qualidade. Então, diante dos conhecimentos que eu tenho, eu vou estar beneficiando vocês, sim, mas o meu compromisso é estar aqui por causa de vocês. Porque não adianta eu ficar anunciando, toda terça-feira eu vou fazer live e começar a chegar aqui um dia antes e dizer, amanhã não vai ter live, sem ter uma justificativa plausível, né? Lógico que coisas podem acontecer, coisas graves podem acontecer, mas a princípio está tudo certo. Toda terça-feira às 13 horas eu estarei aqui e se você puder estar comigo será ainda melhor. Traga sempre o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis para você fazer as anotações daquilo que entender importante para o seu processo de emagrecimento. Então espero mais uma vez poder contribuir com você que me segue aqui no canal e auxiliar realmente aí com o alcance dos seus objetivos. Quero aproveitar para pedir para você encaminhar essa live para suas amigas. Tem uma flechinha aí embaixo, clica nela e encaminha para suas amigas, principalmente para aquelas que estão online nesse momento. Para as outras que você tem muito carinho por elas e sabe o quanto elas querem também emagrecer ou ter uma qualidade melhor de vida diante de uma alimentação mais adequada, de um exercício físico, de pensamentos novos, encaminha também mesmo que elas não estiverem online, porque essa live vai ficar gravada, então elas podem estar assistindo depois. Combinado? Então vamos falar sobre os principais fatores do emagrecimento. Eu não vou falar só sobre isso, tá, gente? Nós vamos um pouco mais longe. Eu vou falar sobre efeito platô, sobre essa questão de efeito sanfona que muitas pessoas entram e outras coisitas a mais aí que ajudam nessa questão do emagrecimento. Algumas dicas extras nessa live, ok? Então Gente, o primeiro fator, o principal fator do emagrecimento é uma coisa muito óbvia que eu acredito que todas vocês saibam. O primeiro fator é balanço calórico negativo.
O que é isso, Nali? Vocês sabem, mas talvez o nome é meio estranho, né? Balanço calórico negativo. O balanço significa você gastar mais do que você consome ou consumir menos do que você gasta, ok? Então, significa assim que para você emagrecer, você precisa comer menos do que normalmente você come. Ou então começar a gastar mais energia. Fazer algum exercício físico se hoje você é sedentária, ou se você faz um exercício físico, puxa, mas será que esse exercício está sendo suficiente, está sendo adequado para o meu emagrecimento? Será que ele está me ajudando a gastar mais energia? Ok? Mas, claro que vale a pena gastar menos, ingerir menos alimentos também para poder estar emagrecendo. Essa questão de consumir menos alimentos, ela tem uma via de mão dupla aí para algumas pessoas. Às vezes, algumas pessoas pensam que é simplesmente fazer a dieta da sopa, ou comer só chuchu, ou comer só determinados alimentos que sabe que são menos calóricos, né? Para ela emagrecer. E realmente ela vai emagrecer. Mas a que custo? Né? Ela vai começar a de repente se sentir mais cansada porque vão faltar nutrientes, não vai ser um emagrecimento saudável, entende? Então é muito importante que precisa haver um equilíbrio, tá? A escolha de uns alimentos mais adequados. E o importante realmente é ter o acompanhamento de uma nutricionista, né? De um profissional de nutrição nessa questão, se você não sabe quais são os alimentos mais apropriados para emagrecer. O que pode te ajudar a trazer mais saciedade, para que você não tenha que fazer uma próxima refeição antes ali de 3, 4 horas, que você realmente escolha alimentos mais nutritivos. Então, às vezes as pessoas não sabem direito como fazer e a importância do profissional de nutrição para equilibrar isso é muito importante. Outro fator, depois eu vou me aprofundar mais em cada um deles, tá? Vamos lá com calma. Outro fator é a questão da aderência. O que é aderência, né? Então, aderência é o fato da pessoa realmente aderir a algum plano alimentar, a algum exercício físico. Então, às vezes não adianta a pessoa ir lá no nutricionista e o nutricionista ser aquele que prescreve low carb para todo mundo. Ah, é só reduzir carboidrato, vamos ajeitar aqui, você não come nada de carboidrato de manhã nem de noite, só um pouquinho de meio-dia do natural, entende? E a pessoa, ela não consegue aderir a esse plano alimentar. Ela precisa de um pouco mais de carboidrato. Então ela vai se sabotar. Ela não vai conseguir seguir adiante por muito tempo essa dieta. Então é muito importante que a pessoa realmente conheça, né, as possibilidades que possam estar ajudando ela e fazer alguns testes. Então, alguns profissionais mais antenados fazem dessa forma, uma dieta de acordo com aquilo que a pessoa gosta de consumir, e ela usa algumas dietas aí, que a gente chama às vezes de dieta até da moda, como estratégia, né? Por uma semana, por 3 dias. Então, é uma low carb, é uma cetogênica, né, uma sopa, enfim, é uma dieta assim que vai realmente dar aquela pegada, mas é por pouco tempo, porque a pessoa dificilmente ela vai conseguir aderir, né, continuando comendo só aqueles alimentos ali, ou até vão faltar nutrientes, ou ela vai se enfraquecer e vai ter vontade de comer o mundo de novo. Então, realmente é muito importante essa questão da aderência, dela prestar atenção naquilo que ela pode estar se adaptando. Então, um plano alimentar personalizado, né? Para aquilo que ela gosta, para aquilo que ela se sente bem, para aquilo que sacia. Enquanto eu estava me preparando para essa live, eu dei uma olhadinha no meu caderno de anotações da minha pós em emagrecimento e metabolismo, e tinha um tópicozinho que dizia assim, que o carboidrato, tirar carboidrato de pessoas que têm predisposição à depressão, ou que já tiveram, ou que têm depressão, é um perigo. Né? Então, para ver. Então, às vezes, o profissional está cheio das boas intenções, a própria pessoa escolhe cortar os carboidratos e começa a bater aquela melancolia, aquela depressão, e ela realmente não aguenta. Então, é muito importante saber dosar essa quantidade, né? E fazer as melhores escolhas, não é qualquer carboidrato, né?
Muito bem. E a aderência é uma atividade física também. É muito importante que a pessoa goste daquilo que ela está fazendo. Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma academia, seja de repente um pilates. Qualquer atividade física que vá auxiliar a pessoa no emagrecimento ou pelo menos gastar um pouco mais de energia do que se ela fosse sedentária, tá? Então essa aderência é muito importante. Não adianta eu dizer para você aqui, faça academia porque é a melhor coisa que tem. Sim, realmente a musculação ela é benéfica para todo mundo, mas tem essa questão da aderência, ok? Nós vamos falar um pouco mais da musculação depois. Muito bem. Depois da aderência, nós temos essa questão do tipo de treino, né? Que treinos que auxiliam a pessoa a gastar mais energia? Falei para vocês ali, é a aderência, tá? Tudo bem. Mas eu quero falar para vocês também quais são os exercícios que mais fazem as pessoas emagrecerem, de acordo com os meus professores lá da pós. Tinha os educadores físicos, nutricionistas, enfim, vários profissionais da área do emagrecimento. Então, diante de vários artigos científicos, de estudos e tal, eles traziam para nós. Então, o que se fala da caminhada? A caminhada, ela realmente é muito benéfica, principalmente para quem é sedentário. Porém, a caminhada tem uma questão. Ela vai trazer um resultado legal no emagrecimento ali até uns 2 meses, né? Enquanto a pessoa estiver caminhando até uns 2 meses. Depois desse período, é muito importante que a pessoa comece a fazer outras coisas. Talvez intercalar com uma corrida, de repente fazer um HIIT, pode ser em frente à televisão, pode ser com personal trainer, pode ser uma academia que tenha esse tipo de atividade. O HIIT é uma atividade aeróbica de alta intensidade, então realmente é um dos exercícios que eles mais falavam no curso, né, que realmente contribuem com o emagrecimento, faz a pessoa, né, não queria falar isso, mas suar, né, realmente, literalmente, ali suar a camisa e tal, e faz com que ela gaste mais energia. Mas tem pessoas que não aderem ou que têm problemas de articulação, de joelho, de coluna e às vezes não podem estar fazendo esse tipo de exercício, ok? Mas eu preciso trazer para vocês que ele realmente é muito importante. Então, se na sua cidade não tem uma academia que ofereça um tipo de exercício como esse, você pode procurar vários exercícios no YouTube, né? Tem muitos personagens que dão aulas lá e explicam tudo direitinho e você pode estar colocando em prática. Aqui em Presidente Getúlio, nós temos a Academia Vida Ativa com vários e vários tipos de modalidades. Inclusive, eles têm um processo onde eles são nossos parceiros, né? Sempre presentei umas nossas alunas do Conexão Magra das 10 semanas com uma aula do programa Emagreça com Saúde. Então é bem interessante, eles fazem desafio 30 dias para os alunos da academia lá também. Então dá mais uma pegada nessa questão de emagrecimento, é bem legal, tá? O que mais? Outros exercícios aeróbicos que você pode estar buscando, né, na internet, tem step, deixa eu ver se eu lembro de todos, porque eu acabei não anotando aqui, mas tem o step, que é bem famoso, tem agora eu esqueci, gente, mas depois eu posso estar colocando aqui nos inscritos, tá? Mas exercícios aeróbicos, é só você procurar aí, são os melhores para o emagrecimento. E tem a musculação. Como é que é a questão da musculação? A musculação é um exercício importantíssimo para quem está em período de emagrecimento. Até no nosso programa eu sempre falo para as pessoas assim, olha, você nunca fez nada, né? Você está começando a fazer alguma coisinha agora. Então espere um pouquinho, né? Espere você eliminar um pouquinho mais de peso. Quando você achar que é o momento, vá. Se organize e vá fazer musculação. Por que musculação, Anali? Porque a musculação, ela mantém a massa magra no nosso corpo. Se a pessoa só faz atividade aeróbica e de repente só caminhada, corrida e pula para cá, pula para lá, ela vai perdendo massa magra. Ela não só emagrece, como ela perde massa magra. Então na balança, realmente tem menos peso e tal, mas ela tá perdendo massa magra. Que são os músculos, né, que seguram o nosso corpo. Então é muito importante manter os músculos. Ninguém quer perder músculo aqui, ok? Então é muito importante que você realmente em determinado momento busque fazer exercícios de musculação, preferencialmente com
acompanhamento, né, de profissionais da área da educação física para poder estar orientando você da melhor maneira possível. Se não dá, não tem como, eu posso ter alguns equipamentos em casa, tudo bem, mas procure receber a orientação, pelo menos, de alguém como usa esse aparelho, para você não fazer exercícios e de repente vir a se machucar e a ter problemas futuros, né? Então é muito importante fazer o exercício de uma forma muito correta, tá? Então, a musculação ela é benéfica nesse sentido. E aí, algumas pessoas pensam assim: ah, mas daí quando eu vou me pesar, eu aumentei de peso. E realmente, o músculo, ele tem um tamanho menor, mas ele é mais pesado que a gordura. Então, quando a pessoa começa a fazer musculação, aparentemente na balança, parece que ela engordou, mas na verdade não. Na verdade, ela está modelando o corpo dela. Então, ela vai começar a sentir diferença nas roupas, ela vai perder medidas. Então, vai perceber que ela está emagrecendo ao observar como seu corpo está, como está sendo modelado, ok? Muito bem. Suplementos. Suplementos. O que é suplementos, Annalise? Suplementos são vitaminas, as pessoas às vezes acham até que é medicamento, mas não é, eles são todos naturais, muitos deles são manipulados, né? Os nutricionistas fazem a avaliação do paciente e encaminham, então eu tomo alguns suplementos aí que ajudam a tirar a vontade de comer doce, a você ter mais energia, o funcionamento da tua mente está melhor, está mais adequado, né? Apto a fazer as sinapses. Então, suplementação é uma coisa muito importante no processo de emagrecimento, mas claro, não adianta você ir lá e comprar o que você acha que é o ideal para você. É importante você passar pelo profissional para ele te indicar qual é o melhor suplemento que vai te ajudar nesse processo. Tá? Então, a suplementação é uma parte muito importante, é um fator muito importante do emagrecimento. E é muito relevante eu falar para vocês que não existe milagre. Annali, por que você está falando isso? Porque assim, quando as pessoas vêm para o Conexão Magra, algumas delas eu percebo que elas esperam que aconteça um milagre durante o processo. E na verdade não é isso, né? Nós trabalhamos lá o quê? A mente da pessoa, nós fazemos uma espécie de reprogramação mental, tem muitos conhecimentos compartilhados, tem muitas informações que são repassadas e ferramentas muito poderosas, né? Da neurociência, da PNL, da psicologia positiva, que fazem com que a pessoa ela mude o pensamento dela, o sentimento dela, surge uma motivação um pouco mais proeminente, digamos assim, para que a pessoa faça essas coisas que eu acabei de falar agora. Que ela realmente tome gosto por uma atividade física, que ela consiga estar consciente na hora das refeições dela, que ela consiga fazer melhores escolhas, tomar decisões, né? Quando é não. Opa, hoje eu posso, ok? Por que hoje eu posso? Porque ontem, a semana toda foi desse jeito e amanhã eu vou me comportar de tal jeito. E a pessoa ela realmente consegue se comprometer com esse processo todo na mente dela e nas ações dela. Então ela muda os hábitos a partir dessas mudanças da mente. Então tudo isso aqui são os fatores importantíssimos do emagrecimento, mas muitas pessoas têm dificuldade de colocar em prática. Por quê? Porque a raiz do problema está lá na mente dela, que de repente está travando por conta de problemas emocionais, de problemas pessoais, né, que tem a ver talvez com os relacionamentos, com questões que aconteceram no passado dela, com preocupações futuras, né? O que vai acontecer lá na frente na minha vida, enfim. E milagres, por que eu falei de milagres também? Porque às vezes as pessoas imaginam que elas vão fazer a dieta da sopa, por exemplo, e elas vão emagrecer e vão ser magras para sempre. Mas elas esquecem, não sabem, muitas vezes, que por falta de nutrientes elas vão acabar se sabotando e voltando a engordar tudo de novo. Então tem a questão do milagre do chá, né? Eu tô até rindo aqui porque eu acho que acabou de chegar uma encomenda. Foi, marido? Gente, acabou de chegar uma encomenda aqui pra mim. O correio tava batendo aí nessa caixa aqui. Acho que eu não vou nem... Vou pedir pra ele abrir. Abre aqui pra mim. Nessa caixa aqui, eu tenho chás, tá? E eu tô rindo porque, assim, eu tive conhecimento desse chá
lá em Navegantes, né? A sogra do meu cunhado esteve visitando eles, ela veio de São José do Rio Preto, ela mora no Mato Grosso, veio de São José do Rio Preto e deixou um chá lá para a filha dela e comprou um para ela. E aí a minha sogra viu esse chá lá e começou a olhar e tal, e daí eu comecei a prestar atenção, porque eu gosto de um chazinho, né? Fui lá dar uma olhadinha na composição desse chá e disse, nossa, mas esse chá aqui, ele é para emagrecer? Eu nem tinha visto em cima que estava escrito termogênico e tal, né? Só olhei os ingredientes assim, né? Que tinha gengibre, tinha hibiscos, tinha algumas coisas ali que eu vi que eram voltadas para o emagrecimento. E daí já comecei a dar risada, né? O tal do milagre. Aí ela disse pra mim que ela já toma esse chá faz uns 2 anos, mais ou menos. E ela pede sempre pelo correio, né? Chega lá no São José do Rio Preto, então ela recebe lá no Mato Grosso. Mas como ela estava em São José, ela comprou presencialmente lá. E aí ela deu um desses chás para nós. E ela disse assim que, olha, Anneli, depois que eu comecei a tomar esse chá, eu nunca mais tive resfriado, gripe, tá? Eu comprei para ajudar na minha imunidade. Mas eu também diminuí retenção de líquido, eu também emagreci com o consumo desse chá. Deixa eu até mostrar para vocês. Ó, é o chá do bem, tá? Essa embalagem é um sachê que dá para umas 60 doses, né? Uma colherinha, ele é bem concentrado, tem muita coisa aqui dentro. Uma hora eu vou fazer uma propaganda bem legal para vocês. E aí eu pensei, eu tomei, gostei. E como eu sempre levo um chazinho lá para os encontros que tem o hibiscos, né? E faço mais umas misturinhas, e as mulheres gostam muito e tem um sabor bem parecido. Eu ofereci para elas, ó, se vocês quiserem, eu vou estar pedindo mais para mim, eu já aproveito o frete e peço junto. E aí elas acabaram encomendando, né? Quase todas encomendaram aí 1 ou 2 sachês. Então, assim, só que esse chazinho aqui, gente, só ele não faz milagre, né? Então, por exemplo, a sogra do meu cunhado, ela disse assim que ela diminuiu o consumo de açúcar. Na verdade, ela não tá mais comendo nada doce. Então, claro que isso por si só já ajuda no emagrecimento. Mas o que eu percebi, eu consumindo esse chá, que agora faz uns 15 dias, eu tenho sentido menos vontade de comer doce e eu comia todos os dias agora. Às vezes até como, mas eu não sinto mais aquele apetite, aquela vontade de comer um doce, sabe? Não é mais como era antes de eu tomar esse chá, por incrível que pareça. E eu também senti que eu tô um pouco mais alerta, assim, mais disposta. A mente, né? A mente tá mais ligada, parece. Eu senti isso. E talvez por conta do ginkgo biloba que tem nele. Então tem vários ingredientes bem legais. E o que eu achei bacana é que esse chá é feito por uma nutricionista, né? Uma pessoa que tem uma empresa, ela faz uns picolés gourmets, gente, que só de olhar aquilo a gente fica louca, assim, pena que é tão longe, não dá para mandar pelo correio. Mas assim, nossa, uma empresa muito séria, com salgadinhos, né, coxinhas e várias coisas assim, sem glúten, sem lactose, e realmente muito saudáveis que ela vende lá. E aí eu pensei, vou oferecer para elas, né, bem legal. Então, futuramente eu vou estar oferecendo aqui nas lives também, pode deixar. Agora eu tenho praticamente a conta certa de quem me encomendou, tá? Mas é isso que eu quero dizer para vocês, não tem milagre, tá? Para emagrecer, a pessoa realmente precisa comer menos ou gastar mais, comendo alimentos saudáveis, é importante frisar isso, fazer algum exercício físico para gastar mais energia. Tá? Então, o tipo de treino que ela escolhe também, né? A caminhada somente por 2 meses e depois ela tem que buscar uma outra alternativa. E é isso, e tomar um suplemento, né? Tem um acompanhamento aí com o nutricionista também. E claro, para as pessoas que a Anneli tá falando tudo isso, beleza, vou partir pro ataque. Já fiz isso uma vez, mas agora eu me sinto mais motivada. Vá lá e tente novamente. Mas eu quero dizer para vocês que grande parte das pessoas não conseguem sozinhas. Precisam de ajuda, de um acompanhamento de perto. Por isso que hoje eu trabalho com essa questão de emagrecimento. Eu sou coach de emagrecimento e realmente acompanho as pessoas nesse processo, diante das dificuldades, diante das facilidades que ela possa ter, enfim. Deixa eu passar aqui para vocês então o próximo tópico. Deixa eu só dar uma olhada aqui no recado que ele tá me mandando. Muito bem. Marceli, beleza, preciso desse chá. O meu marido, ele formulou um tipo novo aqui, vocês estão vendo que tem o título aqui, tudo a gente quer deixar cada vez mais bonitinho, a gente vai aprendendo, né? Ele é fera nisso. E aí, só que aqui eu não vejo vocês, então ele me trouxe o celular para eu olhar as mensagens. Pode deixar, gente, pode deixar que eu falo sim. Vocês me chamam depois no privado, né?
que eu passo para você. Se eu não tiver o suficiente aqui, eu faço encomenda. Dia 6 de fevereiro eles vão estar de volta das férias coletivas e eu faço uma nova encomenda. Veio rapidinho, eles tinham dito que ia levar 15 dias, mas veio menos, veio mais rápido. Que bom. Muito bem. Agora, gente, desafio versus solução. Qual é o principal desafio da pessoa que emagreceu ou está emagrecendo? O que vocês acham que é esse desafio? O principal desafio, gente, é sustentar esse déficit calórico a longo prazo. Então, às vezes, por 2 semanas, 30 dias, a pessoa segue firme e forte, consegue se controlar e tal, mas passado um tempo ela tem essa dificuldade. Qual é a solução para esse problema? Tá? Isso a gente ensina tudo lá no programa Conexão Magra. É a pessoa planejar as estratégias para ela sustentar por mais tempo esse déficit calórico, levando em conta a aderência, aquilo que ela realmente se adapta com mais facilidade, né? Que é muito pessoal. Tem uma pessoa que participou do programa na última edição, agora que terminou no final do ano, e ela eliminou até agora, acho que não deu nem 5 meses ainda, mas ela eliminou 20 quilos ou perto de 20 quilos já, tá? E aí na semana passada e retrasada, ela tava lá, né, toda chateada, assim, ai, Anali, eu não emagreço mais, tá sempre igual, tá sempre igual. Daí semana passada eu vi que ela tinha emagrecido 400 gramas. E eu disse, como assim, minha amiga? 400 gramas? Estão no lucro, ó, quase um pote de margarina, não é mesmo? A gente acha que não é nada, né? Mas é gordura que ela tá eliminando agora. Então, nossa, maravilhoso. Aí eu disse para ela, disse, olha, procura agora então fazer uma coisa que talvez você não fez ainda. Hoje ela nem come mais doce, tá? Ela cortou da vida dela o doce. Conseguiu, assim, uma grande vitória, né? Eu nem peço isso para as minhas alunas. Eu digo que pelo menos diminua consideravelmente. Mas ela conseguiu cortar. Melhor ainda, né? O doce não traz benefício nenhum, a não ser daquele prazer momentâneo. Depois é só, né, prejuízos à saúde, ganho de peso, enfim, traz uma série de coisas que não são legais para a nossa saúde. Enfim, e aí ela continuou, já ela mandou a foto da balança dela, eu não fiz a conta bem certinha, mas passou de 1 quilo, tá? Então ela emagreceu mais 1 quilo e pouco. Nossa, eu vibrei, né? Então é bem dessa forma, a pessoa ela precisa ter um planejamento do que ela vai fazer. E às vezes, como ela já tinha mudado muita coisa, eu nem sei se ela fez algo diferente, mas às vezes nem precisa, é só a pessoa manter, né, aquele ritmo do que ela tá fazendo, que estava ajudando muito ela no emagrecimento, que daqui a pouco o corpo dela vai voltar a emagrecer novamente. Isso acontece por quê? Porque o corpo ele tá achando que a pessoa tá morrendo de fome, que ela, nossa, ele tem essa coisa de segurar a energia. Então o metabolismo interno da pessoa começa, o metabolismo interno foi bom, né? O metabolismo da pessoa começa a funcionar de uma forma um pouquinho mais lenta. O coração bate um pouquinho mais devagar, principalmente se ela não faz exercícios, né? O pulmão, entende? Tudo, a circulação, tudo funciona de forma mais lenta para assegurar a energia. Então, se a pessoa continuar, o organismo vai perceber que tá tudo bem, que tá tudo normal, que ela continua recebendo alimentação, que tá tudo certo, e aí ela volta a emagrecer até ela alcançar a meta dela. Não, eu tô super curiosa, a hora que ela chegar na meta final dela, nós vamos voltar aqui e fazer uma entrevista show com ela, que, nossa, fantástico esse processo, muito legal. Muito bem. Agora, gente, como é que funciona essa questão do déficit calórico? Eu não vou conseguir compartilhar com vocês aqui essa minha tela, não sei como fazer isso no Instagram, eu vou aprender, mas eu vou explicando para vocês, tá? Quando é que acontece essa questão de calorias excedentes? Vamos supor que a pessoa ingeriu 2.500 calorias no dia dela, tá? Mas ela gastou apenas 2.000 calorias. Qual é o resultado que essa pessoa vai ter? 500 calorias e ganho de peso, não é? É uma coisa muito óbvia. Aqui tá tudo coloridinho, tá? Para saber bem lúdico, né? Bem visual para a pessoa realmente perceber o que acontece. Agora, quando a pessoa tem uma manutenção de peso, ela ingeriu 2.000 calorias e ela gastou 2.000 calorias. O que aconteceu? Ela manteve o peso dela estável. O que acontece para a pessoa estar em déficit calórico? Ela consome 2.000 calorias
e ela gasta 2.500 calorias. Quando isso acontece, ocorre então a perda de peso. E vou falar mais uma vez essa questão de alimentação, tá? Vou trazer um exemplo de uma aluna que eu tive no particular, que ela me contou, ela estava toda feliz, ela era uma adolescente. Ela foi com as amigas para um parque e ela estava toda contente realmente em me contar, né? Que as amigas levaram wafer, levaram bis, levaram um monte de porcaria lá. E ela não. Ela levou barrinha de cereal. Ela levou 3 barrinhas de cereais e ela comeu aquelas 3 barrinhas e estava super feliz que ela comeu saudável. Aí eu expliquei para ela, né, que a barrinha de cereal ela é vendida como um alimento muito saudável, muito nutritivo, mas na verdade é um alimento que tem muitas calorias, tá? Então assim, tem barrinhas e barrinhas também. É muito importante olhar atentamente o que está comprando, porque tem as barrinhas com chocolate, tem umas coisas assim que tem açúcar, tem glicose, tem outras coisas ali que não é legal, né? Então, assim, seria preferível, então, nesse caso, é um lanchinho, as minhas amigas vão levar algumas coisinhas e tal. O que eu poderia estar levando? Talvez uma fruta, uma salada de frutas, o quê, né? Então, o planejamento, porque às vezes a pessoa acha que ela está consumindo menos calorias, mas, nossa, imagina 3 barrinhas, né? Vai olhar quanto... Vocês olham, quem nunca olhou, por favor, tenha o capricho dessa semana ir no mercado e olhar o que tem dentro dessa barrinha de cereal. Quantas calorias tem uma barrinha dessa? Ok? É muito importante ficar de olho nisso. Não é para você ficar controlando calorias, mas é só para você ter uma noção, um despertar. A alimentação de verdade, a alimentação natural, que é formada ali por um ingrediente, né? A banana, a maçã, o arroz, a batata, a carne, são os melhores alimentos que vão ajudar as pessoas no emagrecimento. Quantidade conta também, com certeza, mas a qualidade, né, e a caloria saudável que tem nesses alimentos vale muito mais, ok? Muito bem. Agora, a perda de peso, como é que acontece essa questão da perda de peso? Algumas pessoas vêm lá no processo, nós tivemos uma aluna na primeira semana que eliminou 4,4 kg, na outra semana ela eliminou acho que mais 3, ela já tá nos 7 e pouco, tá, gente? E ela tá restringindo muita caloria, eu tô bem preocupada, já conversei com ela, até se ela estiver assistindo essa live em algum momento, mas ela, né, acredita que é a única forma que funciona para ela, então, como eu sempre dou essa liberdade, eu passo o recado, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, mas eu permito, né, claro, deixo a pessoa livre para ela fazer as escolhas dela. Então, agora uma eliminação de peso saudável, que eu considero bem legal, é ali entre 1 quilo, 1,5 kg. Tá? Então, essa é uma meta de peso estabelecida para uma semana, bem legal no começo do processo. E normalmente na primeira fase do processo de emagrecimento é quando a pessoa perde mais líquidos corporais. Tá? Por que isso acontece? A pessoa acha que emagreci, perdi bastante gordura e tal. Na verdade, não é gordura ainda, tá? É só a água que a pessoa está eliminando do corpo. Isso acontece porque ela está diminuindo a ingestão de sódio, né? Então, ela está diminuindo a ingestão de alimentos, como é que eu vou dizer? Processados, né? Industrializados, tá? Normalmente isso acontece quando a pessoa começa a pensar em emagrecer. Outra questão, começa a diminuir a quantidade de açúcar. O açúcar é um alimento, né, que retém muito líquido também. Os carboidratos também e tal. Então, tudo isso faz com que a pessoa comece a eliminar aparentemente mais peso, mas é o líquido que ela está eliminando. Então, às vezes aparecem esses resultados bem gigantes lá no processo de 4 quilos, 3 quilos, 2 quilos em uma semana. Isso acontece sempre, em todos os grupos acontece, tá? Aí vem a segunda fase, né? A pessoa, às vezes nas 10 semanas lá, eu chamo as 10 semanas de primeira fase. Depois vem a segunda e a terceira e a pessoa vai tocando sozinha. A segunda fase começa a diminuir a produção de insulina. Então a pessoa tá há algum tempo já reduzindo o açúcar ou até cortando, tá reduzindo o consumo de sódio, tá reduzindo o consumo de carboidratos de uma forma geral, né? Diminui o consumo de pão, de massas e tal. Então, diminui essa produção de insulina no corpo dela, tá? E também do conteúdo do glicogênio muscular, que se aloja ali no nosso músculo e no fígado. Então, automaticamente, o líquido vai
saindo desses órgãos, tecidos aí do músculo e do fígado, tá? Então a pessoa vai eliminando. Por isso que é importante a musculação, porque a pessoa vai perdendo músculo nessa segunda fase aqui. Então é muito importante a pessoa realmente fazer um exercício para manter essa massa magra, que não é gordura, tá? E claro, nessa segunda fase a pessoa também começa a eliminar gordura, ok? E na terceira fase é a eliminação somente de gordura. Então a pessoa já eliminou tudo que tinha de água no corpo, né? Diminuiu bastante essa produção de insulina, já diminuiu uma parte de gordura e agora ela está eliminando só gordura. Então quando uma pessoa assim já passou 4, 5 meses, já emagreceu mais de 10 quilos e de repente estava sempre emagrecendo 1 quilo, 1,5 kg e daqui a pouco ela começou a emagrecer só 300, 400 gramas, eu dou os parabéns. Porque realmente isso ali é só gordura. Tudo que a pessoa tinha de água no corpo foi, entende? Então agora é realmente só gordura. Então a pessoa precisa vibrar. E eu gosto muito de usar esse exemplo, né? 500 gramas, um potinho de margarina. Gente, quantos anos que eu não como margarina? Mas eu uso esse exemplo porque é muito visual, né? Todo mundo já comeu margarina uma vez na vida. Então aquele pote de margarina de 500 gramas. Imagina, em uma semana você mandar embora 500 gramas, um potinho de margarina de gordura. Então, é um momento de comemoração. E às vezes a pessoa fica frustrada, porque no começo estava eliminando 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, e agora ela está eliminando 500 gramas. Mas isso é só gordura. Então merece comemoração, sim. Seu corpo merece saber que você está feliz, que você está alcançando resultados. E eu tô falando tudo isso, gente, porque muitas pessoas desistem por conta disso, acabam desanimando. Poxa vida, eu tô me privando de comer tantas coisas aí que eu gosto, tô fazendo exercício, tô malhando muito e tô eliminando só isso daqui. Pra quê? Não vale a pena, vou voltar a comer tudo de novo. E aí volta a engordar tudo de novo, tá? Então muitas pessoas acabam metendo os pés pelas mãos nessa fase. E esse efeito sanfona, né? O que acontece com esse efeito sanfona? Por que ele acontece, gente? Porque justamente existe, por parte de algumas pessoas que iniciam uma dieta por conta própria, um déficit calórico muito acentuado. Elas tiram muita coisa da alimentação dela. Realmente, assim, consumiam, sei lá, 3.000 calorias e começam a consumir 1.000 calorias, 800 calorias e às vezes vão dormir com fome e passam aquele sufoco todo. Então, quando a pessoa faz isso, ocorre uma desorganização hormonal muito intensa dentro do corpo dela. Então, com o passar de um determinado período, que é variável de uma pessoa para outra, às vezes tem pessoas que 1 semana, 2 semanas, outras até 1 mês aguentam, né? Essa redução pesada de ingestão calórica. Essa desorganização hormonal faz com que a pessoa ela comece a sentir muita fome. Então, nós temos a leptina, que né, dá essa sensação de saciedade para o nosso organismo, que começa a defasar, ele já não funciona mais direito. Então a pessoa ela começa realmente a sentir muita fome. A grelina, que tá um hormônio que está lá no nosso estômago, tá? Que ela começa a roncar, né? O estômago começa a roncar de fome, é uma fome física mesmo, você não aguenta. E a pessoa ela não tem condições, ela não consegue mais sustentar esse déficit calórico tão excessivo. Ela começa, a cabeça dela já começa a quase dar uma pirada assim. E aí é onde que ela fica louca, ela sai comendo tudo que ela vê pela frente, tá? Então gera muita compulsão esse déficit calórico muito excessivo. E também acontece esse efeito sanfona quando a pessoa faz exercícios muito extremos. Ela vai com muita sede ao pote, ela inicia na academia e ela dá tudo de si. Na semana seguinte, professor, quero fazer mais aqui, ou faz por conta própria mais séries, né? Aumenta a intensidade de peso e faz demais assim. Então, tudo isso acaba gerando aumento da fome, redução da massa muscular, redução da motivação e cansaço físico. Tá? Então é muito preocupante essa coisa de fazer exercício demasiado e eliminar muito a alimentação da sua rotina. A sugestão para acabar com esse efeito sanfona é o quê? É fazer uma redução calórica aos poucos.
e um aumento gradativo das atividades físicas. Então, tudo isso aqui a gente trabalha no planejamento lá do Conexão Magra, né? Um pouco no desafio 30 dias já tem essa pegada aqui, e lá no programa das 10 semanas com mais intensidade e tudo, assim, a gente tem até um planejamento do emagrecimento, né? Impresso direitinho para elas anotarem tudo muito certinho, tá? Então, a pessoa tem a liberdade de estar cortando um alimento que ela mais gosta, ou um que ela da escolha dela, na primeira semana, na outra ela resolve fazer uma outra coisa. Então, é tudo gradativo. Conforme ela vai transformando a mente, se fortalecendo, se empoderando, ela vai fazendo, dando uns passinhos a mais ali. E cada vez ela se sente mais energizada, com mais vontade, e ela está emagrecendo sem sofrimento, com muita facilidade, de uma forma saudável. Então, assim, gente, o efeito sanfona é isso, tá? Quando a pessoa começa a sentir muita fome, então ela começa a comer tudo novamente e tal. Existe uma desistência ali, então, do processo, naturalmente, né? Acontece, porque a pessoa volta a ficar sedentária, porque se cansa demais lá na academia ou no que ela estava fazendo. Volta a comer de novo porque estava sentindo muita fome, o corpo pedia mais comida, e aí ela desiste e reganho de peso, né? A pessoa volta a engordar tudo novamente. E por que uma pessoa para de emagrecer quando ela mantém a alimentação dela? Então, eu já dei uma pincelada um pouco antes, né, quando eu estava falando da minha aluna ali. Então, na maioria das vezes, isso acontece por causa da ausência de déficit calórico, tá? Então, grande parte das vezes é por causa da ausência de déficit calórico. Isso acontece por quê? Novamente, dieta muito restritiva, tá? A pessoa volta a consumir aqueles alimentos mais palatáveis, a barrinha de cereal, o chocolate, o salgadinho, o iogurte, que de repente tem o açúcar ali. Enfim, ela começa a fazer umas escolhas que tem muito sabor. A pizza, o x-salada, aquele bolo muito doce. Então ela começa a comer essas coisas, tá? Pedacinhos, mas ela começa a comer. Isso tem muita caloria. Então ela aumenta a ingestão calórica. Às vezes não é quantidade, mas é ingestão calórica. E acontece também a redução do gasto em atividades diárias. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Essas atividades diárias seriam aquelas atividades que você faz dentro da sua casa, dentro do seu ambiente do trabalho, né? Enfim, é o que você gasta fazendo coisas enquanto você está acordado. E também a redução do gasto em exercícios físicos. Então, a pessoa está no processo de emagrecimento bem legal, mas diante dessa dieta restritiva aí, ela começa a se sentir muito cansada e começa a diminuir esses exercícios físicos. Ou ela vai lá e faz sem muita motivação, sem muito engajamento, ou falta no treino. Então, assim, parece muito pouco todas essas mudanças que estão acontecendo, mas já são o suficiente para que ela entre nesse efeito platô, né? Que ela fique estabilizada no peso, tá? E qual é a importância da constância no emagrecimento? Se fala muito dessa questão do dia do lixo, né? O dia do lixo é o maior perigo, gente. Pode ter uma refeição, né? 2 na semana, mas o dia inteiro é complicado. Então, vou trazer um exemplo muito típico, muito comum que acontece com muitas pessoas. De segunda a quinta, grande parte das pessoas consegue seguir um plano alimentar bem de boa, não é? Vai lá, toma o café da manhã certinho, o lanchezinho, o café da tarde, o almoço, a janta, enfim, ó, consegue ser bem regradinha. Tudo aquilo que ela se comprometeu, ou que foi orientado pelo profissional de nutrição, ela segue tudo direitinho. O treino também, né? Vai pra academia, se ela tá lá, faz a caminhada, faz o exercício, tudo certinho. E ela tem, assim, ela consegue se comprometer com déficit calórico médio aí de uns 500 calorias por dia. Tá? Por dia ela consegue, né, ingerir menos calorias ou gastar energia ali. Então, ela tem uma redução de calorias aí de 500 calorias. É só uma projeção média que a gente está fazendo aqui, tá? Então, de segunda a quinta, que dá 4 dias, essa pessoa conseguiu eliminar ali 2.000 calorias. Muito legal, né? Muito legal. Só que grande parte das pessoas, o que acontece? Chega na sexta-feira, no sábado e no domingo,
acham que, uau, tá tudo bem, agora eu posso, final de semana, né? Então, sexta-noite já começa ali na pizza, na cervejinha. No sábado de meio-dia também tem aquela carninha com os acompanhamentos. O problema não é a carne, né? São os acompanhamentos. E aí, sábado à noite também, daí já mais bebidinha, uma sobremesa, né? Sabe, vai engatando uma coisa na outra, vai comendo. E aí, o que acontece? Na sexta, no sábado e no domingo, essa pessoa de repente ingere aí umas 700 calorias a mais do que ela estava, né, habituada a comer antes desse processo de emagrecimento. E ela acabou ganhando ali 2.100 calorias nesses 3 dias, então, do final de semana. O que acontece, gente? O balanço calórico final da semana foi de 100 calorias. A pessoa ganhou peso. E ela nem achou que foi tanto assim, mas teve ingestão calórica a mais, ok? A pizza tem muita caloria, gente. O x-salada tem muitas calorias, é um absurdo. Cerca de 2.500, 3.000 calorias no x-salada. A pizza eu não lembro, mas tem muita. Eu como 2 fatias de pizza na sexta-feira, chega na segunda-feira, eu tô com 1,5 kg a mais às vezes. É retenção de líquido, né? Então, assim, a gente não percebe. Mas aí o que acontece? Ah, já que eu comi hoje, eu vou comer agora também e tal. E vai postergando, né? Esse plano alimentar saudável que deveria ter uma certa continuidade. Ah, se você comeu uma pizza, ou comeu um x-salada, ou comeu um pedaço de bolo, uma sobremesa num aniversário, um pedaço... Foi 2 refeições, mas não foram quase todas as refeições do final de semana. Então é muito importante prestar atenção nessa questão da constância dessa alimentação menos calórica, ok? Vou pedir pro meu marido dizer que horas são, quase. Ah, tá. Então vai dar tempo bem tranquilo aqui. Então eu vou falar para vocês. Componentes do gasto calórico. Aquilo que a gente consome de alimentação tem uma utilidade, né? Normalmente a gente gasta grande parte do que a gente consome para o nosso corpo funcionar. Seria a taxa metabólica basal. Cerca de 70% do que a gente consome, a gente gasta para o nosso organismo funcionar. Para o nosso coração, para o nosso pulmão, para a nossa circulação, né? Para as nossas células, para o nosso cérebro. Né? O nosso cérebro ele gasta 1/3 toda essa energia desse 70%, 1/3 é só para o cérebro estar funcionando, tá? Então, vejam só, é bastante, né? Nosso corpo ele precisa realmente de alimentação, de nutrientes aí para estar funcionando de uma forma bem plena. Agora, 15% daquilo que a gente consome, a gente gasta com as nossas atividades diárias. Isso é uma média, tá? Se você for uma pessoa que trabalha sentada grande parte do teu dia, você vai gastar menos, não vai chegar nesses 15%. Agora, se você trabalha num ambiente que você tem que subir escada, andar até não sei aonde, tem que andar muito, entende? Ou, de repente, dentro da tua casa, né? A tua casa tem que estar tá todo dia limpando, arrumando, fazendo comida, baixa, levanta, leva o lixo para fora, enfim, né? Dá banho no cachorro, né? Tudo isso é gasto, né, energético com atividades diárias, tá? Então, quanto mais você se movimentar no teu dia a dia, mais você vai estar gastando calorias ali. Efeito térmico dos alimentos. Aqui você pode ter um gasto bem legal de até 10%. E o que é esse efeito térmico dos alimentos? Tem a ver com as suas escolhas alimentares. Então, os alimentos que mais te ajudam nessa questão são aqueles alimentos que demoram mais para serem digeridos. São alimentos com base de fibras e também alimentos proteicos, tá? Então, as carnes aí, os ovos, né? O frango, o peixe, a carne vermelha. A carne vermelha é sempre recomendado consumir menos porque ela é uma carne mais inflamatória, grande parte delas tem gordura, então tomar um pouco de cuidado com isso, mas não cortar, ela é importante também para essa questão nutricional. E ajuda muito nessa questão da saciedade, tá? Então, alimentos com fibras e proteínas ajudam muito nesse efeito térmico, tá? Para você gastar mais energia.
E também nós temos o efeito térmico do exercício físico, propriamente dito, que é bem legal. 5%. Aparentemente é pouco, só que se você não fizer, você não vai gastar, não é mesmo? Então, faça, vai te ajudar muito nessa questão do emagrecimento, tá? São 1 ou 2 horas por dia, vai te trazer resultados maravilhosos nesse processo. Então, a questão do platô, vou dar mais uma frisada aqui. A redução de peso, então, está associada à diminuição da ingestão calórica, como eu já falei umas 3 vezes aqui. O platô também se manifesta na compensação energética, que ocorre quando a pessoa faz somente dieta ou somente exercício físico. Então, às vezes, a pessoa não adere tão rapidamente a um exercício físico e fica lá na dieta dela. Então, existe uma compensação. Então, como não gasta ali com exercício físico, meio que, né, fica aquelas calorias excedentes aqui. E ao mesmo tempo, se a pessoa também só faz exercício físico, mas não controla essa questão da alimentação, ela também existe uma compensação energética dessa forma e a pessoa, ela chega um momento que ela estabiliza. Então, o ideal é pensar novamente em estratégias para não aumentar essa ingestão calórica de maneira excessiva e estratégias para aumentar o gasto energético por meio de atividades de exercícios aeróbicos e de musculação. Só para reforçar para vocês aqui, tá? Como nós temos uns minutinhos ainda, eu vou falar de mais 2 componentes aqui que podem ajudar você no processo de emagrecimento. Eu já fiz vídeos falando só disso, tá? Mas eu vou dar um pontinho aqui para vocês, para ajudar para quem de repente nunca assistiu ou não tem esse tipo de conhecimento. Sobre a importância da água. Gente, a água ela é fundamental para tudo e no processo de emagrecimento não é diferente. Então, se você começar a beber mais água, você vai diminuir a frequência da ingestão calórica dos alimentos. Por quê? Por que isso acontece? Muitas pessoas confundem sinais de sede com sinais de fome. Né? Os dois sistemas que dão esses sinais no nosso cérebro, eles são muito parecidos. E muitas pessoas às vezes não se dão conta, sente um certo desconforto, eu tô com fome. Mas se ela pegar um copo e tomar 200 ml, 500 se ela puder, e tomar tudo de uma vez e esperar um pouquinho, provavelmente vai passar. Principalmente se ela sabe que não é o horário da refeição. De repente faz 2 horas que ela almoçou, faz 2 horas que ela fez um lanche da tarde. Não é possível, diante do que ela comeu, das escolhas que ela fez, não é possível. Ela comeu alguma coisa com fibra, ela comeu uma proteína tal, e como é que ela tá com fome? Né? Então, suspeite, tome água e você vai ver que vai dar uma disfarçada bem legal nessa questão do apetite, ok? E o ideal, quanto que é, né, para tomar de água por dia? O ideal seria 35 ml por quilo de peso. Então, a pessoa que tem 100 quilos, por exemplo, precisaria estar tomando 3,5 litros de água, para você ter uma noção. Então, é só você fazer o cálculo aí para saber qual é a quantidade bacana para a tua saúde e para, né, manter essa questão da saciedade em dia. A água ela também ajuda nessa questão da diminuição da retenção de líquido, porque ela elimina toxinas do nosso corpo. Quando a gente bebe pouca água, a tendência do nosso corpo é segurar toda a água que ele consome, seja dos alimentos, seja do pouquinho de água que vem através de repente do café ou de um chá, ou da água normal, natural, tá? Então o corpo ele vai segurar, porque essa pessoa não toma água ou quase não toma água, então tudo que vem ele segura e aí se transforma nessa questão de retenção de líquido, né? Porque tem essas toxinas no corpo também de alguns alimentos que ela ingeriu, então é muito importante tomar bastante água, tá? Anali, eu nunca tomo água, vai ser difícil para mim. Vai começando aos poucos, vai aumentando, um dia meio litro aqui, meio litro lá, bota um despertador no teu celular para te ajudar a lembrar, mantenha sempre uma garrafinha por perto, procure, né, se habituar. No começo eu sei que é mais complicado, mas gente, eu tô aqui falando com vocês e eu tô com a minha boca seca, já tomei quase um copo de água e tô com sede, então assim, eu já tô habituada, de manhã eu tomo muita água, então eu tenho essa necessidade, meu corpo já pede, então no começo é preciso insistir um pouquinho. Então se você conseguir pelo menos tomar 25 ml, né, multiplica aí,
25 ml. Ah, tá. Tá me dando tempo aqui que eu tô sem meu relógio. 25 ml por quilo de peso, 100 quilos, 2,5 litros, já vai ajudar pelo menos a manter a hidratação do corpo, ok? Então, eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado no processo de emagrecimento, que vocês levem a sério, não façam restrições exageradas, tenha paciência para o seu processo. Não foi 10 quilos, você de repente não ganhou ali em 2, 3 meses. Algumas pessoas acontece isso sim, mas grande parte não, 20, 30 quilos, às vezes é coisa de anos, né? Então tenha pressa para eliminar tudo isso em 3, 4 meses. Espere o tempo certo do teu corpo para que não haja sofrimento. Procure fazer um planejamento aí para você emagrecer talvez meio quilo, 800 gramas por semana. Vai escolhendo algumas coisas que sejam mais fáceis para você estar fazendo, para você não ter sofrimento. Vá trabalhando os teus sabotadores, né? As tuas ansiedades disfarçadas de ansiedade. Vá descobrindo o que você anda pensando, o que você anda sentindo. Procure se conhecer melhor. Se você tiver dificuldade com tudo isso, que eu sei que é muito complexo, participe em algum momento de um dos meus processos. Nós temos o Desafio 30 Dias, começamos uma turma ontem, temos o programa das 10 semanas, né? Um encontro por semana presencial. Então, de alguma forma, você vai ter ferramentas muito eficientes que vão te ajudar nesse processo, ainda mais com o meu apoio, né, te orientando ali no dia a dia, para não deixar a peteca cair, porque a gente sabe que esses sabotadores normalmente puxam a gente para o fundo do poço, dão uma desanimada bem legal, e a gente precisa às vezes de alguém para nos dar o suporte, ou a gente precisa obter mais conhecimento, saber como pensar diferente, como agir diferente nesses momentos em que a crise se instala. Ok, gente, então o emagrecimento ele não é só para fins estéticos, é principalmente para a saúde, para a qualidade de vida, para a autoestima, para as questões emocionais. Então, o emagrecimento tem muita coisa por trás a ser resolvida, a ser ressignificada, a ser apreendida e conduzida de uma melhor maneira. Acho que todo mundo está aqui para ser feliz, para ser amada, para ser aceita, e essa questão do emagrecimento tem tantas coisas por trás que realmente, quando ele acontece, a pessoa descobre uma outra pessoa dentro de si e ela se abre para a vida de uma forma que talvez ela nunca tenha observado antes. Então é isso. Toda terça-feira eu estarei aqui, como eu disse no início, para quem chegou depois. Semana que vem tem outra live. Então me siga aí nas redes sociais. A gente vai estar postando também no Facebook, no YouTube. Você pode estar assistindo nos outros canais depois. Mas ao vivo, por enquanto, a gente está aqui no Instagram aprendendo a lidar um pouco com essa ferramenta, né? Para depois partir para outros, tá? Beijo no coração de vocês. Uma excelente semana. Espero vê-las na terça-feira que vem aqui comigo. Beijão. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.